E aí, gente? Meu nome é Paola, eu só sei viajar e estou aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, para mais um vídeo especial de Carnaval. Em 2017 eu resolvi fazer o meu primeiro mochilão e desde então eu não consegui mais parar de viajar. Mochileira e viajo sozinha pelo Brasil e pelo mundo, e aqui eu mostro minhas experiências e vivências de viagem. Bora lá? Eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre o que é o carnaval pra mim, algumas histórias que eu tenho sobre viagens e carnaval, porque carnaval tem tudo a ver com viagem também, e um pouco da história do carnaval que veio viajando aqui pro Brasil. Mas antes disso, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não deixe de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Eu tenho as minhas outras redes sociais e o meu blog, que é completíssimo, www.soseiviajar.com.br. E é isso, bora pro vídeo. Apesar do que muita gente pensa, carnaval tem mais a ver com o cristianismo do que você imagina. Carnaval é uma festa cristã que marca o início da Quaresma, que são os 40 dias até a Páscoa. A quarta-feira de cinzas, né, é o primeiro dia da Quaresma, e o carnaval é aquela festa que você faz porque você vai ficar 40 dias fazendo coisas especiais e vivendo de uma maneira um pouquinho mais santificada, vamos dizer assim. Então, carnaval é uma festa cristã. Mas, para muitos conservadores, carnaval é uma festa pecaminosa, é uma festa que você não deveria comemorar, é uma festa que pode tirar você do seu caminho sagrado. Claro, isso tô falando dentro da religião cristã, tá, gente? E muita gente também, por preconceito com religiões de matriz africana, que tem muito sincretismo religioso aqui no Brasil, e por conta disso também sincretizou o carnaval, e eu vou dizer pra vocês por que isso aconteceu. Tende a falar que o carnaval é uma festa pagã nesse sentido, e também uma festa para espíritos ruins e divindades ruins, que na verdade é puro preconceito e ignorância também, né? Por que eu digo isso? Porque o carnaval, ele é uma festa europeia, ele veio com os colonizadores aqui para o Brasil, né? Com os portugueses aqui para o Brasil, mas ele remonta à Idade Média, ele remonta à Antiguidade, ele remonta às festas que tinham. E os portugueses trouxeram a sua festa, as suas festas. Nós temos outras festas cristãs que também vieram junto com os portugueses. Uma dessas festas foi o carnaval. Carnaval, ele veio aqui para o Brasil com os mesmos elementos que existiam também em Portugal naquela época. E tinha os elementos do que normalmente as pessoas tinham preconceito, do que normalmente pessoas mais conservadoras até hoje possuem esse preconceito. Então a festa vinha com elementos do tudo que você não pode fazer porque é, entre aspas, errado. O que você não pode ser porque, entre aspas, é errado. Ele tem esse elemento do subversivo mesmo, desde sempre. Era, primeiro, elementos circenses, porque o pessoal do circo, ciganos, pessoas nômades, pessoas que não tinham a vida era tão convencional como as outras pessoas, essas pessoas, elas eram o foco e elas entravam à luz, e você queria ser essa pessoa por um dia, porque na época era só terça-feira de carnaval, né? Esses dias que a gente inventou aqui, que daqui a pouco está se tornando um mês, é uma coisa muito brasileira. Tinha essa coisa no carnaval, do você se transformar no que você não pode, na festa proibida, no fruto proibido. O carnaval também tinha muito do mistério. Por isso, as máscaras. As máscaras, ou mascarado, né? Quem era mascarado era uma pessoa misteriosa, onde você ganhava a liberdade. Você ganhava uma liberdade ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, logo você pode fazer o que ninguém pode saber que você está fazendo. Então o carnaval tinha muito dessa libertação. Um dia, socialmente falando, você podia virar aquilo que era um recalque. Era um recalque social. Aquilo que todo mundo julgava ser errado, e de repente, naquele dia, olha só o que você passou o ano todo julgando errado, você quer ser. Então, o carnaval, ele sempre pegou as pessoas que estavam à margem daquela sociedade e botou à luz. Seja piratas, seja pessoas nativas de cultura indígena, seja homens e mulheres pretas que eram escravizadas. Seja prostitutas, seja pessoas circenses. Para que essas fantasias, elas continuam sendo utilizadas
já tiveram problematizações muito importantes sobre isso, mas são fantasias que, pelo menos na sua infância, em algum determinado momento, você já viu alguém usando. Mas era também uma maneira que essas pessoas podiam pegar no microfone e falar alguma coisa. E assim, poder mudar alguma coisa. Você está ali fazendo uma política social e você está ali mostrando para a sociedade, mudando a cultura da sociedade e fazendo um terreno mais aceito, tirando à margem um grupo de pessoas. Então, o carnaval, ele é política. Agora, falando do Rio de Janeiro. O carnaval do Rio de Janeiro, principalmente final do século XIX, começo do século XX, ele era bastante comemorado, ele era bastante importante já para a cidade. Não era uma festa com o tamanho que é hoje, mas ele era bastante movimentado. Com essa república, né, essa nova república, o carnaval ele se tornou muito o grito de movimentos sociais. Naquela época, um racismo gigantesco, o povo preto tinha acabado de ter a sua liberdade, né, de ter oficialmente, dentro da lei, a sua liberdade, mas era um momento onde a religiosidade poderia ser criminalizada. Dependendo da sua religião, você estava cometendo um crime. A capoeira era criminalizada. O estilo de música, de dança e de festa era criminalizado, poderia ser considerado vadiagem. Houve o surgimento, porque era permitido, houve o surgimento de blocos, de majoritariamente ou totalmente pretos, negros. Esses blocos, eles podiam ter residências, eles podiam ter locais, eles podiam ter endereço, aonde você tinha uma reunião, aonde você podia treinar o bloco. E isso era um pano perfeito para você cultuar a sua religião, que não era permitida, que era criminalizada. Então, por isso, o que aconteceu? Os grupos de blocos, majoritariamente pretos, esses endereços, eles acabaram se tornando endereços de terreiros de religiões de matriz africana. O Carnaval do Rio, nascendo com a República, né? O Carnaval do Rio, ele acabou sendo um carnaval onde você podia cultuar a sua religião. O Carnaval do Rio acabou tendo essa importância tão grande para essa subversão religiosa, vamos dizer assim, né? Não é, mas assim, para você poder, olha só, aqui dentro desse bloco de carnaval, eu posso ser quem eu sou. É apaixonante. Logo, é muito importante. Logo, você vai fazer de tudo para preservar. Então, o Carnaval do Rio também sempre foi muito político. E tinha bairros como Praça 11, Saúde, Gamboa, o centro da cidade como um todo, né? Eu falei alguns bairros do centro da cidade, mas o centro da cidade como um todo, eles tinham essa pegada. E dá pra você perceber até hoje a diferença entre blocos de carnaval do centro do Rio com blocos de carnaval da Zona Sul. Por conta também dessa forma de fazer o carnaval e religiosidade e a maneira que você podia ali exercer. Com o tempo, com o passar, com o crescimento desses blocos, porque alguns blocos cresceram tanto, que viraram hoje o que vai ser, a partir dos anos 30, as agremiações de escolas de samba, ou seja, elas viraram escolas onde você podia ensinar cultura, você podia ensinar o samba, que ali já oficializou que o carnaval, no caso do Rio, né, se tornou do Brasil, por conta da importância do que o Rio de Janeiro era na época, era a capital, mas o carnaval, ele se tornou um carnaval de samba, que era um ritmo que nasceu dentro do terreiro, que era um ritmo que nasceu com pessoas pretas cariocas, pessoas pretas baianas, no que a gente chama de diáspora baiana, que aconteceu no século XX, no final do século XIX, início do século XX. Então, ali, o carnaval, ele começou a oficialmente ser um carnaval de matriz africana. Um carnaval que tem muito mais elementos, cultura africana, e não só da cultura europeia, que é o que o carnaval do Brasil faz. E eu sou apaixonada pelo carnaval. Eu amo. Tanto que eu sei a história do carnaval. Eu queria fazer uma TCC de carnaval do final do século XIX, início do século XX. Eu amo esse lado do carnaval, do berçário do que foi construído aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho alguns blocos preferidos que eu contei no meu vídeo anterior. Na verdade, eu já contei num vídeo aqui que lançou em fevereiro,
que eu fui nos lugares contando a história desses lugares e contando os blocos que saem por lá. Falando dos blocos que saem por lá. Eu tenho esses blocos preferidos, então se você quiser, você veja esse vídeo. Eu também tive um vídeo onde eu saí pelo Saara para procurar elementos para montar minhas fantasias de carnaval. Tenho muitas histórias de carnaval. Eu separei algumas histórias que, primeiro, foi me perguntada no meu Instagram. Então, se você não me segue, eu tenho o meu Instagram, Só Sei Viajar Blog. E lá eu faço perguntas, eu converso com vocês todos os dias. Tem muito conteúdo que não vem aqui para o YouTube. E algumas que eu acho necessário contar aqui pra vocês. Eu vou fazer de uma maneira cronológica. Eu lembro, o meu primeiro contato com o carnaval foi o axé. Sim, eu sou carioca, mas o meu primeiro contato com o carnaval foi o axé. Mesmo eu não sabendo o que era o carnaval, qual era a importância do carnaval e por que esse ritmo, que eu não sou capaz de contar aqui a existência dele. Um dia eu vou estudar mais e vou contar mais sobre o carnaval que não é carioca. Mas foi o axé. Porque os anos 90 só se ouvia axé. O axé estava muito em alta nos anos 90. Foi um ritmo que o Brasil descobriu vindo da Bahia. Mais precisamente Salvador. E eu era fascinada por El Chan. Então talvez, e por conta disso eu tenho a minha tatuagem da Bahia, talvez eu goste tanto sim da Bahia, pela minha história que eu tenho com a Bahia. Foi o meu primeiro reconhecimento de carnaval, que também eu amo, foi o Carnaval da Bahia. Talvez passar o Carnaval da Bahia vai ser uma coisa muito especial na minha vida. Que foi o El Chan. E depois foi os CDs Axé Bahia, que todo ano lançavam no período do carnaval. Banda Eva, Cheiro de Amor, As Meninas com Bons 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 Bom Bom Bom. Assim, músicas que fizeram nos anos 90. Foi o meu primeiro episódio de carnaval, que não foi no carnaval. Mas o meu primeiro reconhecimento do talvez é isso que eu goste. Foi o axé. A minha infância todinha, eu lembro assim, eu passava os meus aniversários, os aniversários dos meus primos, dos meus amigos, dos meus familiares, as crianças brincando de um lado, eu e umas pré-adolescentes, como se fossem dancinhas de TikTok, dançando axé, dançando as músicas do El Chan, dançando El Chan no Egito, dançando Bambolê, essas músicas do El Chan. E eu tenho um trauma. Aqui vai uma reclamação. Eu tenho um trauma de não ter tido uma fantasia da Carla Perez. Porque a minha mãe, ela não me fantasiava no carnaval pela religião que a minha família tem. Ela não me fantasiava no carnaval. Um dia irei. Escreve o que eu tô te dizendo. E essa foi a minha primeira história de carnaval, que tem a ver com viagem também, né? Foi a minha primeira viagem, só que uma viagem cultural. Porque a primeira viagem que eu tive provavelmente foi pra Bahia, quando eu me apaixonei pelo axé. É uma maneira um pouco romântica de você falar de viagens, mas é uma maneira possível também de viajar. Você pode viajar por culinária, você pode viajar por arte, você pode viajar por ritmos musicais e por festas, por que não? Então foi a primeira vez que eu viajei. O meu segundo momento de carnaval foram vários carnavais. Eu sempre viajava no carnaval. Eu acho que a minha geração no Rio de Janeiro pode falar isso. O carnaval no Rio passou muito tempo apagado e se tornou muito apenas a Sapucaí. Relativamente novo essa redescoberta do carnaval de rua. E por conta disso, o Rio de Janeiro ele sofreu um esvaziamento no carnaval. Hoje acontece o contrário. Hoje o Rio de Janeiro ele sofre um enchimento. Mas antigamente ele sofria antigamente anos 90, ele sofria um esvaziamento. O meu carnaval era exatamente o momento onde eu viajaria. Então, muito da minha paixão por viajar, os momentos que eu tenho de viagem, elas aconteceram no carnaval. Porque era aquele momento onde toda a minha família estaria de folga e poderia viajar. Então, muitos momentos que eu tenho, muitas lembranças que eu tenho de viagem, eu tenho essas lembranças no carnaval. A primeira vez que eu me lembro que eu fui pra Arraial do Cabo, por exemplo, que é um lugar que eu amo, foi no carnaval, com a minha mãe. Eu era adolescente, eu tinha 14 anos. Eu passava o carnaval muito na casa da minha avó, em Quissamã. E lá também tem um carnaval, então eu lembro mais do carnaval de lá, na minha infância, do que o daqui do Rio de Janeiro. Eu lembro também muito do reencontro que eu tinha com meu pai, quando eu era adolescente, no carnaval. Eu lembro da importância que ele teve também nesse sentido. Porque a primeira vez que eu entrei na Sapucaí foi com meu pai. E a primeira vez que eu entrei na Sapucaí foi no carnaval. E foi meu pai que me levou pra ver o desfile na Sapucaí. E depois eu viajei pra Saquarema com meu pai no carnaval. Então,
o carnaval, ele tem muito esse símbolo de viagem pra mim. Porque eu sou uma pessoa que vivi no meu tempo, então eu sou o que o meu tempo mostrou, né? Eu sou o resultado do tempo. E eu vivi essa transição do Carnaval do Rio, né? Eu nasci no Carnaval do Rio apagado e vi ele crescendo. Então, eu acho que eu tinha 14 anos, a primeira vez que eu fui num bloco de carnaval. E a primeira vez que eu fui num bloco de carnaval foi no Simpatia Quase Amor, em Ipanema. Foi o meu primeiro bloco de carnaval. E eu fui furtada nesse bloco. Sim, eu fui furtada no Simpatia Quase Amor. Eu tinha eu vou tentar procurar na internet. Era um Samsung que era fininho, que você abria, ele ficava gigantesco assim, mas ele era muito fininho. Não tem com celular, gente, não tinha touch, não tinha nada, não tinha internet. Então pra que você ia ter um celular tijolão? Era um fininho assim. Eu coloquei ele no bolso e eu tinha um chaveiro de havaianazinha, pequenininha, um chaveirinho. Eles puxaram e eu perdi o meu telefone. A primeira vez que eu fui num bloco no Rio de Janeiro, eu fui furtada. Nesse carnaval, o meu segundo bloco de carnaval já foi um bloco super importante aqui no Rio de Janeiro. E antigo, esse bloco tem mais de 100 anos. Esse bloco é muito importante mesmo. Que foi o Bola Preta. Eu fui porque eu era afim de um menino. E esse menino ia pra esse bloco. E eu fiz de tudo, pedi pra minha mãe. Eu lembro que a minha mãe me deixou no centro do Rio pra eu aproveitar o bloco de carnaval. A minha mãe me levou pro bloco. Então, assim... Não, mas eu tinha 14 anos, ela estava super certa. Ela estava sendo até liberal. Então, existem esses mega blocos no Rio de Janeiro. Existem os blocos muito antigos. O Bola Preta, ele entra nos dois. Cacique de Ramos também é um bloco muito, muito antigo no Rio de Janeiro. E muito importante também para o samba. O Bola Preta também é muito importante para o samba. Sempre me apaixonei, assim, eu sempre olhei... Eu ia pro bloco, eu via o desfile na TV e eu ficava emocionada, e eu ficava arrepiada. É uma coisa que fala que eu não sei explicar, é um sentimento que eu tenho que é muito, muito além do apenas gostar, assim. Eu não sei dizer o que é um carnaval, não sei. Eu vejo e aquilo dali eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero isso. A fase adulta tem muitos carnavais especiais pra mim, muitos. E agora a fase adulta são todos no Rio de Janeiro. Eu deixei de viajar pra carnaval e eu comecei a aproveitar o carnaval em 2014. E foi o meu primeiro carnaval de UF, vamos dizer assim. Foi o meu primeiro carnaval universitário. Esse carnaval, eu fui com o pessoal da faculdade. E eu lembro de eu indo pro Carmelitas. E depois eu fui pra um bloco que foi no Arpoador, hoje em dia ele sai em Ipanema, que é o Rola Preguiçosa. Eu amo os nomes. Gente, os nomes dos blocos, meu Deus. Eu lembro desses dias, eu lembro de ter passado esse carnaval... E foi incrível. Ali eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo carnaval mais do que eu já era. Mas eu me apaixonei pelo carnaval de rua do Rio. Ali, em 2014, ou seja, faz 10 anos, basicamente, 9, né, no caso, eu realmente olhei e falei, eu não vou viajar mais. Já tá na hora de eu viajar e conhecer outros carnavais. Mas eu acho que virou essa regra. Eu só viajo para um carnaval. Eu não viajo para fugir do carnaval. Eu viajo para o carnaval, entendeu? Carnavais namorando, carnavais solteiras. Eu tenho mais história quando eu tô solteira. Mas eu também tive uma história de carnaval muito legal e eu estava namorando. Que já virou até um vídeo aqui no YouTube sobre isso. Que foi o meu carnaval vendendo sacolé. E esse carnaval que eu vendi sacolé pra poder viajar. Eu vendi sacolé pra ter dinheiro pra fazer viagens. Eu não sabia quais as viagens que eu iria fazer. Isso que é louco. Mas eu fui viajar e o dinheiro deu, com tudo que eu ganhei do carnaval. Eu fui viajar para o Sana e para Búzios. O Sana foi até mais organizado, porque eu fui com o meu namorado na época. E foi o final do carnaval. A gente foi eu acho que quarta-feira de cinzas ou quinta-feira. Foi logo depois do carnaval, a gente já foi e a gente ficou até o domingo. E Búzios eu já fui sozinha. Então foi uma viagem que eu fiz sozinha. No momento que eu estava começando a viajar sozinha, eu acho que foi a minha segunda ou terceira viagem sozinha. E eu peguei o dinheiro que eu ganhei
trabalhando no carnaval e fui sozinha pra Búzios. E foi, assim, muito maravilhoso essa viagem. Eu só tenho coisas maravilhosas pra falar. E uma coincidência muito maravilhosa também é que hoje eu tenho uma amiga que trabalha, a Clau. Ela trabalha na rede do hostel que eu me hospedei naquela época, que é o Bambu Hostel. Eu me hospedei naquela época no Bambu Hostel e depois eu pude voltar nesse mesmo hostel como criadora de conteúdo. E isso é muito maravilhoso, assim. Isso é uma coisa muito maravilhosa que o carnaval me proporcionou. Não totalmente, né, mas indiretamente. Eu trabalhei, ganhei aquele dinheiro e por conta disso eu fui para aquela viagem em Búzios e hoje eu pude voltar como criadora de conteúdo para aquele mesmo hostel. E eu fui para também criar conteúdo. Eu gravei um vídeo no YouTube, eu fiz posts no Instagram e stories. Então eu também gravei conteúdo naquela vez que eu fui pagando e eu pude voltar como criadora de conteúdo. Então é uma coisa muito maravilhosa que aconteceu por conta de um carnaval. Eu fui vender sacolé, era Gelo of Thrones, porque tinha que ser parecido com Game of Thrones. A gente no Rio, a gente fala de sacolé. Se você até agora tá o que é sacolé, eu vou explicar pra vocês. O geladinho, o gelinho, o chup-chups, eu não sei mais o que tem. Na sua cidade, na sua região, como se fala sacolé? Como vocês chamam um sorvetinho de fruta num saquinho? Então, eu fui de Daenerys, eu fui com uma peruca loira, vestida de azul, variei, tá? Na roupa que eu fui, porque senão não dá, né? Senão eu ia sair fedida. Mas assim, sempre com coloração azul. E eu tinha comprado um dinossauro que abria e fechava a boca. Aí nesse dinossauro eu coloquei 2 asas. E eu deixava aqui do lado, que era o dragão. Então, a gente fez isso no carnaval. E ele... Gente, era um surto. Mas eu o convenci que ele era parecido com o Jon Snow. Desculpa! Me perdoa. Não, ficou maravilhoso. Ele é bonito, ele é gato. Mas foi um surto. Enfim, a gente saiu assim com um estandarte escrito Gelo of Thrones. E a gente vendeu sacolé e a gente levou um dinheirinho, ganhou um dinheirinho. Foi muito cansativo. Ele odiou mais do que eu. Mas a gente conseguiu viajar. Depois disso, o dinheiro que eu gastei em Búzios, ele guardou. E eu não sei o que ele fez. Mas nem todas as coisas eu hoje encaro como uma história boa, tá? Mas nem todas as coisas foram boas no carnaval. Eu continuei curtindo o carnaval, sempre maravilhoso. O carnaval de 2021 foi talvez o único carnaval, a gente pode dizer assim, no Rio de Janeiro pelo menos, que realmente o carnaval não existiu. Acabei de perceber que eu menti quando eu falei que desde 2014 eu passo carnaval no Rio, porque de 2021 eu não passei no Rio. Eu passei na Chapada dos Veadeiros. Que eu tinha esquecido. Porque não foi um carnaval, né? Não existiu o carnaval. Passei na Chapada dos Veadeiros e dia 21, eu acho que foi uma semana depois do carnaval, ou foi segunda-feira de carnaval. Eu vou colocar aqui porque eu tô meio confusa quanto a isso. Se foi uma semana depois, se o carnaval daquele ano foi começo de fevereiro, eu não lembro. Eu tive uma cabeça d'água. Eu participei de uma cabeça d'água no Rio São Miguel, que é o rio que tem o Vale da Lua, e depois chega no Raizama. Eu estava no Raizama, que eu quase morri. Eu só não morri por 20 segundos, porque foi o tempo de eu perceber que o rio estava enchendo e sair dali e subir o barranquinho. Quando isso aconteceu, deu 20 segundos ao total. Quando eu olhei pra trás, depois desses 20 segundos, o rio já não era mais o rio que eu estava conhecendo. Já era um outro rio feroz, de água barrenta e levando tudo que você possa imaginar pela frente. Então, foi em 20 segundos, em um carnaval, que eu quase não estou mais aqui. E foi uma história de carnaval. Isso aconteceu no carnaval. Foi um carnaval atípico. E foi um carnaval que eu quase não pude ver outros carnavais por conta desse carnaval, né? Então, um carnaval muito significativo pra mim. O carnaval de 2021. 22 de fevereiro de 2021. Aí, eu tenho um outro carnaval. De 2 carnavais. Porque, né? Tem que ter a conta certa. Todo ano tem que ter um carnaval. Se um ano não teve carnaval, sobrou, já tá sobrando. 2022 veio aqui para trazer 2 carnavais. E aí eu aproveitei os 2 carnavais. A gente já estava bem melhor na situação da pandemia, nem se fala, todo mundo vacinado, já era um outro tipo de situação. Então era também um outro tipo de realidade e como a gente estava com fome.
Foi um carnaval muito de grito e político do que a gente precisava, né? Talvez tenha sido o carnaval mais político que eu já fui na minha vida e que eu participei. Foi um carnaval que gritava política. Ali todo mundo estava gritando aos berros, desesperadamente. E de libertação também, do agora eu posso sair, agora as coisas vão melhorar, de esperança. Foi um carnaval muito importante, o carnaval de 2022. E agora a gente voltou a oficialmente ter um carnaval que é 2023. E por isso que eu tô gravando esses vídeos tão feliz e animada com o carnaval. Foi gravado antes do carnaval. Esse carnaval, ele com certeza vai ser lindo e intenso, como deve ser, colorido, cheio de luz. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu falei pra caramba, eu preciso de água de tanto que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e deixe seu like, que é muito importante pra mim. Ajuda o meu vídeo a chegar, porque ajuda o YouTube a recomendar o meu vídeo. Eu tenho as minhas outras redes sociais e o meu blog, que é completíssimo, www.soseiviajar.com.br. Eu vejo vocês pelos carnavais da vida. Até o próximo vídeo. Tchau!